Oi, turminha do quarto ano, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Acredito que estejam bem. Como foi o final de semana de vocês? Ah, que legal, em família, né, em casa. Eu acredito que foi um ótimo final de semana, não é isso? E hoje, meus amores, estamos iniciando mais uma semana, não é isso? Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, tá certo? E a nossa primeira aula vai ser de português, tá certo? Vocês vão pegar o livro de português de vocês, onde nós vamos abordar dois assuntos, tá certo? O primeiro deles é sinal de pontuação e o segundo é palavras com osa e oso, certo? Vamos lá, peguem o livro de vocês de português e vocês vão abrir na página 49, tá certo? Onde nós vamos ver na página 49 e na página 50, nós vamos ver sobre o assunto de sinais de pontuação. Quais são os sinais de pontuação que são utilizados quando nós escrevemos algo, quando nós encontramos nos livros que nós lemos, para que eles servem, tá certo? Então, vamos lá. Na página 49, nós temos sinais de pontuação e nós temos 4 frases, né, que elas estão com os personagens para demonstrar para a gente. O primeiro nós temos: essa minha esposa é perfeita. Qual é o sinal que nós podemos observar? Isso mesmo, ponto final, né? Isso onde ele está afirmando. Na segunda, aí tem: essa minha esposa é perfeita. Nós temos aí já 2 sinais de pontuação, que é a vírgula e também o ponto de exclamação, não é isso? Na terceira, não quero bolo. Ela está com a cara de brava e o sinal que nós encontramos é um ponto final, onde ela está afirmando que não quer o bolo. E na última, nós temos: não quero bolo. Não é isso? Então, ele está, né, também apresentando, não é isso? Mas olha a diferença do rosto do personagem, como é totalmente diferente do personagem que está acima. Ela está bem brava e ele está feliz, não é isso? Aí do lado nós temos: os sinais de pontuação exprimem ao leitor a ideia adequada da enotação e do ritmo da leitura presentes no texto. Os sinais de pontuação são, então, o sinal de pontuação ele é utilizado para que a gente possa entender, né, a ideia daquela frase. Porque a maioria das vezes a gente tem a mesma frase, só que com o sinal de pontuação diferente. Então, quando tem essa mudança de sinal de pontuação, a gente já vê que a frase se torna totalmente diferente, né? Isso é a mesma frase, mas com sinais de pontuação diferentes. Então, ela muda o sentido da frase. Agora, vamos ver quais são os pontos os sinais de pontuação. Nós temos o ponto final, nós temos o ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula, temos os 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, temos as aspas e também as reticências. Cada um desses sinais de pontuação, ele tem a sua ideia para dar ao sentido da frase e ela tem uma obrigação naquela frase, onde faz com que o leitor entenda qual o sentido daquela frase. Vamos ver qual é a ideia que o ponto final dá? Vamos lá. Encerra uma ideia, não é isso? Ela encerra um assunto. Segundo, o ponto de interrogação, ela o quê? Ela apresenta uma pergunta. O de exclamação, utilizando no final de frases, exprime supressas, medo e espanto, né? Ela está exclamando algo, onde apresenta medo ou espanto ou uma surpresa. E temos também a vírgula. É usada para separar elementos de uma frase em uma sequência e para separar os elementos nas datas e endereço, em repetições de palavras e em numerações.
Então, a vírgula era para dar uma pausa. Então, se tem uma frase que tem vários nomes de vários elementos, de várias pessoas, ela é utilizada para dar uma pausa, um espaço de um nome para outro. Nós temos também os dois pontos, que são utilizados para introduzir a fala de uma pessoa na escrita, antes de uma explicação. Temos o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Temos também o travessão, que é utilizado para indicar a fala dos personagens e separar as frases intercaladas no texto. Temos as aspas, que são utilizadas para indicar uma citação. Temos também as reticências, que indicam uma interrupção ou irritação do pensamento ou de uma fala. Então, esses são os pontos, né, os sinais de pontuação, onde são utilizados. Gente, e esses sinais, eles são muito importantes, porque como foi falado, se você elabora uma frase, e até mesmo a gente pronunciando uma frase, se a gente não coloca o sinal de pontuação correto, quem está ouvindo ou quem está lendo a frase escrita não consegue entender. Porque a ideia desses pontos é justamente isso, que a gente possa entender, dar o sentido para aquela frase, para que a gente possa entender o que aquela frase quer nos passar, tá certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, após essa leitura, vocês vão reler de novo sobre todos os sinais de pontuação, tá certo? Vocês vão lá para a página 52, tá certo? Onde nós vamos falar um pouquinho sobre as palavrinhas com osa e oso, tá certo? Vamos lá. É um conteúdo bem breve, viu, gente? Colocaram na página 52? Vamos lá. Palavras com oso e palavras com osa. Observe as palavras abaixo. Coragem, corajoso. Mistério, misterioso. Poder, poderoso. Aí nós temos as terminações oso e osa, juntam-se as palavras para informar outras palavras que indicam características, isto é, elas formam adjetivo. Essas terminações indicam um exagero de uma característica, ou seja, que algo ou alguém é cheio daquilo a que referimos. Então, quando nós encontramos em uma palavra essas sílabazinhas, oso ou osa, indica que essa palavra ela é um adjetivo. Por quê? Porque ela dá um sentido de grandeza. Por exemplo, se eu digo que uma criança gosta muito de estudar, ela é o quê? Estudiosa. Então, estudiosa é o quê? É um adjetivo àquela criança. Se eu digo que aquela criança, ela gosta muito de carinho, ela é o quê? Carinhosa. Então, essa pronunciazinha que a gente coloca, acrescenta nas palavras, tanto do oso como do osa, dá um sentido de grandeza, né? Isso dá um sentido de adjetivo, tá certo? Deu para vocês entenderem? A mesma coisa, se eu digo que uma comida tem muito sabor, ela é o quê? Saborosa. Entenderam? Então, esse sentido, toda palavrinha que vocês encontrarem, que tiver o oso ou osa, ela tinha outra palavrinha anterior, na qual foi acrescentado o oso ou osa para poder dar um sentido de grandeza, para poder dar um adjetivo àquela palavra. Tá certo? Então, vocês vão ler, vão voltar para poder ler o conteúdo de sinais de pontuação, tá certo? E depois vocês vão vir de novo para a página 52 para ler mais uma vez sobre a questão das palavrinhas com oso e osa. E vocês vão realizar as atividades da página 50, 51 e 52, tá certo? Após vocês realizarem as atividades, aí vocês voltem comigo, tá certo? Para poder a gente elaborar a nossa correção, tá certo? E aí, meus amores, deu certo?
Vocês entenderam sobre os sinais de pontuação? Olha, qualquer coisa, mesmo depois de vocês terem feito a leitura e a releitura, façam qualquer observações que vocês acharem importantes, coloquem as observações no caderno, procurem em outros meios, tá certo? Se você estiver com dúvida, procure várias frases que tiverem sendo usado esses sinais de pontuação. Assim também como as palavrinhas com oso e osa. Procurem mais palavras para vocês entenderem quantas e quantas palavras existem que são dadas um sentido de grandeza, que são acrescentados adjetivos, tá certo? Agora vamos para a nossa correção. Iniciando da página 50, primeira questão. Pontue corretamente o texto abaixo. Vocês fizeram a pontuação do texto? Muito bem. Segunda questão. Coloque a vírgula corretamente. No item A, Rio de Janeiro, vírgula, 13 de dezembro de 2007. O item B, Marcelo gosta de futebol, vírgula, natação e judô. C, Vera, vírgula, e filme Vera, aí vírgula, o filme vai começar. O item D, o pai chama, vírgula, e o filho não responde. O item E, Rua do Bonfim, vírgula, 75, Olinda. Vamos para a página 51. Terceira questão. Leia a tirinha abaixo. Leram a tirinha? Muito bem. No item A, no primeiro quadro, que frases deixam perceber uma pausa no pensamento da personagem? Qual sinal expressa essa irritação? Vamos lá. Bom, deixa ver. O Império Romano caiu. A Idade das Trevas começou em junho. O rei Clovis converteu os fracos. Os hunos saquearam a nossa aldeia. O sinal que expressa essa hesitação são as reticências, não é isso? Vamos para o item B. Ainda no primeiro quadrinho, o que aconteceria na primeira frase, caso o ponto de interrogação fosse substituído por um ponto final? O que ia acontecer? A frase deixaria de ser uma pergunta para se tornar uma afirmação. No item C, no segundo quadrinho, o uso do ponto de exclamação teve o objetivo de mostrar, isso mesmo, a surpresa do personagem. Quarta questão. Observem as imagens, escrevam um diálogo, criando uma história, utilizando os sinais de pontuação necessários. Vocês fizeram a historinha? Ficou legal? Muito bem. Agora vamos para a página 52, não é isso? Onde o assunto é qual? Oso e osa, não é isso? Vamos lá. Primeira questão. Complete as frases abaixo. A. Quem tem medo é medroso. Quem é bom é bondoso. Quem mente é mentiroso. Quem teima é teimoso. Quem é hábil é habilidoso. Segunda questão. Reescreva o texto abaixo, substituindo as expressões destacadas pelas palavras adequadas, terminada em oso ou osa. Faça as modificações necessárias. Como foi que ficou o texto de vocês? Vamos ler comigo. Ontem, servimos um jantar saboroso às nossas visitas. Modéstia à parte, fui habilidoso ao fazer o meu soufflé, que é famoso. Minha mãe fez uma torta maravilhosa. Todos perguntaram como cozinhamos tão bem. E eu acho que tornar as receitas são gostosas é o fato de serem feitas de modo carinhoso e amoroso. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de português. Até a nossa próxima aula.